Oi, Marisa. Oi, Mari, querida, tudo bem? Tudo certo e com você? Boa noite. Tudo bem, boa noite. Gente, vocês estão Que- ouvindo bem a gente? Uhum. Olha, já tem gente conhecida aqui que está entrando com a gente. Tô vendo aqui Tem gente conhecida, o sim. João, meu querido jovem advogado. Deixa eu ver quem mais eu Minha conheço aqui. mãe, minhas tias, Ei, a família minhas toda, que amigas. delícia! É muito bom, a gente começa com a família prestigiando, muito bom. Isso aí, Vamos muito lá? bom mesmo. Vamos lá. Marisa, eu pensei agora no começo da gente se apresentar. O que você acha? Vai lá, fala aí de você um pouquinho, essa Vou jovem começar. advogada empolgada, querendo saber um pouquinho sobre direito sistêmico. Isso aí. Bom, gente, vou me apresentar um pouco aqui então. Para quem não me conhece, meu nome é Mariana Henriques, eu tenho 25 anos, sou formada faz um ano e meio em Direito pela PUC Campinas. Eu trabalho na área jurídica já faz 6 anos. Eu atuo na área civil, mas minha grande paixão sempre foi, desde quando eu entrei na faculdade, foi direito de família. Desde que eu me formei, eu procuro assuntos que façam minha alma florescer mais, assim, com direito. E na quarentena, principalmente, tava nessa busca de autoconhecimento e me deparei no Instagram com um curso do juiz Dr. Sami Stork, que é o pioneiro, né? Ele que criou a expressão direito sistêmico. E eu me encantei muito com o curso dele. E cada vez mais fiquei empolgada com esse assunto. E aí, depois que eu voltei de viagem do final do ano, eu comecei a pesquisar Instagrams que falassem sobre direito sistêmico. Achei o Instagram da Comissão de Direito Sistêmico da OAB. Perguntei no Instagram se eles tinham alguém para me indicar em Campinas que trabalhasse com isso. Eles me passaram o contato da Marisa, que está aqui com a gente hoje. Mandei uma mensagem para ela, ela foi super receptiva, super generosa comigo. Batemos um papo e ela me colocou no grupo de estudos da Comissão de Direito Sistêmico de Campinas. Tivemos uma reunião até agora esse ano e já estou amando. E essa é a minha curta história com direito sistêmico. Agora, Marisa, eu vou passar a palavra para que você se apresente aqui também. Que delícia, Mari. Primeiro eu queria te agradecer, tá, o convite, a oportunidade de estar aqui no teu perfil, falando talvez para mais jovens advogados como você, que estão em busca de algo mais além do direito positivado que a gente aprende na faculdade, sim. Sim. Eu começo. Eu nem vou me apresentar muito, mas assim, gente, eu sou formada em direito há muitos anos, já quis deixar o direito, mas ele continua insistindo. E teve um momento que eu comecei a atuar mais na área de família e sucessões, me apaixonei pela área, fui fazer especialização. Hoje eu atuo especificamente na área de família e sucessões aqui em Campinas e São Paulo. Mas a minha alma, eu digo, como a minha alma estava inquieta ainda, eu buscava algo a mais, me faltava, eu tinha uma inquietude. E aí, assim como você que foi fazer o seu primeiro curso com o Dr. Sami, a minha história com o direito sistêmico foi num clique, num curso chamado, era um workshop sobre direito sistêmico, um dos primeiros que ele fez aqui em São Paulo em 2017. Eu nunca tinha ouvido falar e eu cliquei e me inscrevi. E desde lá foi um divisor de águas na minha vida pessoal e profissional, porque a gente começa por aí. É uma jornada de autoconhecimento. E esse primeiro contato com o Dr. Sami, que na realidade ele foi o pioneiro a trazer esse nome para gente, direito sistêmico, a falar sobre isso no judiciário publicamente. Tem Sim. muitos outros profissionais aí há muitos anos trabalhando e a partir do pioneirismo do Dr. Sami, que todos nós honramos, veio de outros profissionais
também começarem a falar, opa, peraí, isso eu também já faço, isso eu também já estudo, só que não era falado. Aí eu tomei contato com as constelações familiares, num primeiro momento, e não parei mais. Comecei a participar principalmente de vivências que foram transformando a minha vida pessoal. E aí eu fui buscando mecanismos de levar isso para a vida profissional. Mas só em final de 2018 que eu fui fazer meu primeiro curso e de lá eu não parei mais. Aliás, gente, o que eu mais faço é curso, tá? Mas eu É trabalho também, apaixonante, faço né? live também. Não tem jeito, porque são muitos cursos, são muitas formações, não é um curso que vai nos habilitar para atuar com essa postura. A Sim. mudança ela é gradual. E É aí um eu já estudo queria contínuo, né? exatamente. Aí eu já queria deixar de cara no início, porque às vezes no final é corrido, um convite especial para quem tiver interesse em fazer parte da comissão. A gente tem em Campinas, na OAB, a Comissão de Direito Sistêmico. Em 2019, no início de 2019, um grupo de outras advogadas, a gente sentiu a necessidade de criar a comissão. Hoje eu estou vice-presidente dessa comissão, junto com a Tatiana Libertini, que é a presidente, com o apoio de toda a diretoria da OAB, doutor Daniel, que nos acolheu desde o início e abriu as portas da OAB para esse movimento. Então, a gente teve muitas palestras em 2019, muita coisa presencial. Inclusive, a vinda do Dr. Sami veio para Campinas em 2019. E a gente está esperando voltar esse movimento aí para fazer mais eventos presenciais, para trazer isso para a advocacia de Campinas. O que eu diria, essa nova postura de estarmos na advocacia. Sim. É um assunto muito novo ainda, né? Assim, em 2012, né, Marisa, que começou a utilizar mais esses métodos sistêmicos. Eu diria que no judiciário é novo, a gente começa acho que pela resolução 125 do CNJ, apesar da gente já ter lá na Constituição falando no artigo 5º, dos princípios da fraternidade, mas eu acho que com o CPC de 2015 veio consolidar essa possibilidade e aonde a gente vincula hoje o direito sistêmico legalmente, porque podemos atuar com essa postura. Então é importante deixar claro isso para quem nunca ouviu falar. O CPC lá no artigo, acho que artigo 3º, inciso 3º, depois todo mundo dá uma lidinha lá, fala em métodos alternativos de solução de conflitos, que o Poder Judiciário tem que incentivar, de preferência, a conciliação antes do litígio e através de métodos consensuais de resolução. E aí eu já te diria, o que é isso? O que são esses métodos alternativos? É aberto, é amplo, é a conciliação, é a mediação. Aí que entram o direito sistêmico, as constelações familiares. Eu digo, a gente muda esse paradigma, a gente tem a oportunidade de olhar para essa advocacia que a gente faz, que até então era muito beligerante, combativa, e a gente tem a oportunidade de ir para uma advocacia, como eu digo, colaborativa, preventiva, resolutiva, consultiva, muito mais humanizada. E falando É, em humanizado, o que são os conflitos que chegam até nós se não são relações humanas? sim. Qualquer conflito que chega tem uma relação humana ali envolvida. E, infelizmente, você que acabou de sair da faculdade, eu te pergunto, você teve alguma disciplina falando em relações humanas, em sentimentos, em necessidades, em emoções, em Marisa, acolhimento? eu não tive nenhuma disciplina, pelo menos na PUC Campinas, que desse esse olhar mais humanizado, né, para as pessoas, para nós alunos. Eu me lembro até que em uma aula só de direito civil com a nossa professora,
ela falou, assim, durante uma meia horinha sobre constelações familiares. Mas, Que assim, de ótimo. uma forma bem breve mesmo. Eu senti muita falta disso na faculdade. Tanto que quando me deparei com o tema, por isso que eu até me apaixonei. Porque eu gosto muito do direito, mas eu estava sentindo falta disso, desse lado mais humano, de mexer um pouco com a emoção das pessoas. Porque eu sou uma pessoa que eu gosto muito, eu sou muito sentimental. Então, todos os casos até que eu pego do escritório, eu lido muito, eu sinto muito o que o meu cliente está sentindo. E eu vejo muitas vezes, até quando eu vou ao fórum, esses órgãos administrativos, eu percebo que as pessoas são tratadas muito como números, né? Os processos são tratados muito como números, não como os problemas reais que as pessoas sofrem, né? É doloroso, são problemas complicados, principalmente quando envolve família, direito criminal, né? Então, eu sentia muita falta disso, por isso que eu me encantei tanto com esse tema do direito sistêmico. E até muitas pessoas que não estão no âmbito jurídico podem utilizar esse método sistêmico com seus clientes, com seus pacientes. Então, eu acho um assunto muito interessante, novo, que muita gente não conhece, por isso até acho muito legal a gente estar fazendo essa live hoje para passar para o maior número de pessoas, jovens, pessoas mais velhas, sobre isso. Porque é um assunto que todo mundo deveria conhecer. E fala-se muito pouco. Como os livros, né? Não sei, você é muito mais experiente nesse assunto do que eu. Mas eu tenho até dificuldade de achar livros de direito sistêmico. Na realidade, assim, tem poucas publicações até então, porque é Uhum. um movimento jovem, sim, é como eu falei. E na realidade, na advocacia, e aqui é importante eu dizer, eu falo do meu lugar, da minha trajetória, da minha caminhada. Não significa Sim. que a minha seja certa ou errada. E começar falando isso, não existe o certo e o errado. A gente começa mudando este paradigma. Então eu saio dessa postura cartesiana, linear, que tem que ter um culpado para algo. Sim. E por isso que você falou, dá para usar em qualquer setor. Dá para usar em qualquer setor da vida, dá para usar na família. Aliás, na família é a primeira que a gente tenta usar, né? Nem sempre dá certo. Mas para as relações profissionais, para as empresas, para o próprio judiciário, para o sistema de saúde, para o sistema educacional, as escolas, tem aí a pedagogia sistêmica hoje, que é uma Uhum. linha que estuda especificamente isso, aplicação do pensamento sistêmico no meio educacional. Tem Sim. a questão organizacional, que são para as empresas, enfim, que depois a gente fala um pouquinho para frente, para não adiantar. Mas para te dizer assim, ó, a gente começa por nós, Mariana, pelo nosso desenvolvimento pessoal. É um O direito, autoconhecimento, Marisa. o Nós direito temos que nos conhecer para conseguir ajudar melhor os outros. Porque se a gente não se conhece, como que a gente vai ajudar outra pessoa, né? Não sabemos dos nossos conflitos próprios, das nossas dores, né? Exatamente, eu começo aí dizendo: se eu não vou para essa jornada de autoconhecimento, saber quem eu sou, como eu vou saber para onde eu vou, o que eu quero, o que eu gosto, aonde está a essência em mim do que eu gosto de fazer? Porque isso quem não sou nem eu que trabalho com isso, mas quem trabalha com propósito de vida, com carreiras, fala demais disso. Se eu não estou alinhado na minha essência interna, o que eu gosto, o que faz sentido para mim, é como a gente fala, o que eu acordaria e iria trabalhar sem receber R$ 1 por isso, sem receber pagamento, o que eu faria? Aí eu estou alinhado com a minha essência. Óbvio que nem tudo eu vou gostar, mas tem um norte, tem um caminho. E eu digo que é isso que o direito sistêmico me trouxe dentro do judiciário. Eu já gostava do direito de família, mas é como eu falei, faltava algo a mais. Uma coisa. E quando eu começo a compreender melhor as relações humanas a partir da minha própria vida, do meu sistema, de como eu estou incluída no meu sistema familiar. E aí a gente já começa talvez falando para as pessoas, porque acho que tem muitas pessoas aqui no seu público que nunca ouviram falar o que é um sistema. O sistema é interligação, todos nós vivemos em sistemas, tá?
Então, o que que é o pensamento sistêmico? Ele fala que há uma interconectividade entre as relações, entre as pessoas, entre os elementos. Então, imagina você na sua família. É você, teve o seu pai e sua mãe, que você está aí porque teve um pai e uma mãe. Para vir o seu pai e sua mãe, teve os seus avós, os seus bisavós. Ou seja, ali é o primeiro sistema, é o de origem da gente. A partir disso, quantos outros sistemas a gente se interrelaciona e há uma interdependência entre eles? O sistema judiciário é um, a escola, a PUC, onde você estudou, é outro sistema. Sim. O clube onde você participa é outro sistema. O grupo de amigos que você tem é outro sistema. Por que você se vincula a determinados amigos? Por que você escolhe uns e não outros? Porque existe uma conexão entre O nosso vocês. campo, né? A gente É algo conecta. implícito, há uma atração que a gente estuda aí, falando tecnicamente, há uma ressonância entre vocês. A gente não vai entrar em termos técnicos aqui, mas há uma ressonância, há essa atração. E Sim. segundo ainda, e ainda indo um pouco além, já complicando um pouquinho mais, segundo o professor Franz Rupert, que a gente estuda a trilogia do trauma, ele diz que a gente se aproxima das pessoas também pelos nossos traumas, Uhum. que estão lá guardadinhos, e a gente tem sinergia com essas pessoas para talvez tentar evoluir e sair desse trauma e evoluir disso que está guardado. Enfim, eu já divago aqui, você tem que me trazer de volta. Enfim, para trazer o que, que é o pensamento sistêmico, então, é essa possibilidade de olhar para o conflito, e a gente está falando de judiciário, não dizendo, se tem duas pessoas, não dizendo que uma está certa e outra está errada. Não necessariamente. A gente traz a consciência da autorresponsabilidade. E aí entra a minha postura como profissional. O quanto eu tenho que ter me trabalhado, as minhas questões pessoais, para quando o cliente chegar no meu escritório, aquelas questões pessoais dele não reverberarem no meu sistema, nas minhas questões pessoais, porque é exatamente isso que acontece. É exatamente isso que acontece. A gente se conecta com a dor do cliente, com a raiva do Totalmente. cliente, com o medo do cliente. Observa, começa a observar aqueles processos piores lá que você tem, que não manda, ou que está enroscado. O que que pega aquele cliente? Por que que uns são mais difíceis do que outros? Por que que determinado assunto é mais... Não é que o assunto é mais difícil, é aquele cliente. Porque há uma ressonância entre você e aquele cliente. E aí, Mari, se você não passar por esse processo de autoconhecimento, e eu digo assim, não é fazer uma constelação, não é fazer um curso aí de final de semana, Sim. é É um processo ralar. intenso de autoconhecimento mesmo, né? E até depois de nós fazermos vários cursos de autoconhecimento, várias coisas, ainda assim a gente não se conhece bastante ainda. Então é uma coisa que tem que praticar pelo resto da vida, né, Marisa? E Eu o... diria que mais ou menos sim, porque quando a gente vira a chave, a gente continua nessa evolução, a gente, como diz, a gente amplia a consciência, a gente sai do cabeção, do racional e a gente vai para o emocional, para o sentir, e a gente aprende a observar as informações através do sentir do corpo. Sim, Então, eu já estou até adiantando aqui, essa é uma das posturas do advogado que atua com postura sistêmica. Eu me conecto com esse cliente, eu me conecto aqui com a Mari. E se a gente for fazer um exercício, eu me conecto e eu sou capaz até de fazer algumas perguntas direcionadas para você. Óbvio que a gente não vai fazer isso ao vivo aqui, mas é sim. treino, é técnica. E tem também, pela nossa primeira conversa aquele dia, a primeira vez que nós nos falamos, Marisa, que a gente se falou por vídeo e tal, eu lembro que eu perguntei para você, ai, mas como que tá essa área? Tá dando dinheiro? Aí você falou assim para mim que
Muitos clientes que vão no seu escritório, que conversam com você sobre isso, desistem, porque eles não querem olhar para as dores deles. Eles querem resolver o problema e acabou. Ir no seu escritório e falar, ó, meus honorários são esses, você tem tanto por cento de chances de ganhar esse processo e vamos lá, você vai conseguir. É isso que eles querem ouvir de um advogado, né? E querendo ou não, às vezes, quando entram com esse processo, não resolve nada. Acaba o processo e continua com o conflito. Então, é um olhar bem mais profundo mesmo, né? É como eu diria, Tem Mari, que estar disposta a isso. aí você já abriu um leque gigante, tá? Primeiro, o quanto eu, como advogada, estou conectada na minha escassez, a escassez do meu sistema, se eu tenho medo de perder um cliente. Exatamente. Se o cliente vem com essa postura e eu dou vários caminhos para ele, veja, o que é importante já desde o início, fazer um parênteses. Atuar com postura sistêmica não significa não judicializar, não fazer processo. Sim, a gente entra com o processo, mas essa é a última alternativa de uma série de outros caminhos que a gente sinaliza para esse cliente e ele que vai com a autonomia dele, que a gente também vai trabalhar um pouquinho dessa autonomia dele, para ele com decisão própria decidir, eu quero experimentar por aqui, eu quero ir por ali, eu quero um processo. Eu quero uma ação, eu quero uma liminar, eu quero para ontem e ainda quero ganhar. Você vai ganhar, né? Eles não dizem isso? Você vai ganhar. E só falta eles trazerem uma mochila. Na nossa isso, mão, né? isso. Uma mochila, pensa uma mochila bem pesada, porque um conflito é algo pesado, gente. Qualquer um de vocês aí que está nos assistindo, pense nos seus conflitos. Conflito é algo pesado, porque se existe conflito é porque não está equilibrado. Não está fluindo. Não está na energia vital. Então é um conflito. E o que o cliente quer? Ele quer fazer assim, ó. Toma, eu tô te pagando para você pegar isso daqui, ó. E eu vou viver minha vida. E aí você ganha para mim, tá? Só que veja, e aí que consciência, quando eu digo assim, levar consciência para o cliente, é explicar para ele o que é um processo judicial. O tempo, a morosidade, as provas que a gente vai ter que produzir. E principalmente, é o que eu gosto demais de explicar para eles, inclusive desenhando, é a perda da autonomia. E o que é perder a autonomia quando eu entro com um processo judicial? Eu delego para o Estado juiz através de um juiz para que o juiz diga se eu tenho razão ou não. Então, em vez de eu, com a minha autonomia, olhar para o meu conflito, buscar ajuda profissional para alguém facilitar, me auxiliar na resolução desse meu conflito, sim, busca-se ajuda profissional para alguém te ajudar. Não, eu prefiro que o profissional que vai me ajudar, ele entre com ação. Mas quem diga se eu tenho razão ou não é o juiz. E aí eu digo muitas vezes para o cliente, é 50%, pode ser que sim, pode ser que não. A gente não tem essa resposta. E, principalmente, pega-se um caso de família. Eu digo, principalmente quando envolve bens. Às vezes tem muitos bens. O que geralmente os juízes determinam nas sentenças? Você que atua na área de família, quando tem partilha, digamos que é o regime da comunhão parcial de bens, onde 50% do patrimônio amelhado na constituição do casamento é de cada um. Então a gente faz o rol lá dos imóveis, dos carros, do que tiver, de uma empresa, digamos que tem uma empresa. O que o juiz vai dizer? 50% para cada um, apure-se em liquidação sentença, ou seja, ele diga quem vai ficar com quem vai fazer numa liquidação de sentença. E aí eu te pergunto,
Não há diálogo, não há conversa, não há consenso. Eles não conseguem decidir quem vai ficar com o quê, se vai vender, se não vai vender, se vai dividir, se vai, o que vai fazer. Aí eles esperam um processo litigioso, muitas vezes de 5 anos, Mais para até 5 depois. anos, né? Então, e aí gastaram todo esse tempo com custas processuais, que sai muito mais caro os honorários de nós advogados, porque em vez de atuar num acordo de 6 meses até um ano, eu vou ficar 5 anos. Eu vou ter que cobrar por 5 anos de estar atuando num processo, ou eu vou ter que trabalhar de graça. Além de pegar o problema do cliente, então eu tenho que trabalhar de graça. Então, eu tenho que cobrar dele por ser um processo litigioso. E, além disso, depois de todo esse tempo, eu vou pegar, mostrar a sentença para ele e vou dizer, então, e agora? Quem vai ficar com o quê? Já poderia ter vendido? E se é uma empresa, Mari? Só para e pensa. Se os dois são sócios dessa empresa, aonde que fica a alma dessa empresa? Como ficam os colaboradores? Ou se só um é sócio, o outro tem que ser indenizado nessa cota. Porque se essa empresa foi constituída na constância do casamento, o cônjuge que não é sócio, ele tem direito a uma compensação por esse patrimônio. Sim. Então, não é melhor a gente já ajustar, ou de repente, ó, fica quem é sócio já com a empresa, tem outro patrimônio, fica com outro cônjuge, cada um recomeça suas vidas. Ou se não tem patrimônio, quanto que vai sair dessa empresa mensal para indenizar esse outro cônjuge? Sim. Esse é o ajuste que a gente já faz com postura sistêmica. Só que o que a gente traz? A gente traz essa autorresponsabilidade para o cliente. A gente não diz que o outro é culpado, a gente traz os dois para pensarem juntos um bom caminho de solução. E Marisa, até aproveitando que você está falando sobre isso, sobre um conflito de família, eu vou fazer uma pergunta para você que eu anotei, que até muitas pessoas, quando eu falo sobre o direito sistêmico, que eu me interesso muito nessa área, me perguntam também. Pergunta, podemos utilizar o direito sistêmico em todas as áreas, até em contratos? Porque é isso que as pessoas perguntam muito. Mas, Mariana, só dá para utilizar no meio de família? Pergunta. Está me ouvindo, Mari? Para mim, travou Tô aqui? ouvindo. Parece que travou aqui seu vídeo para mim, mas agora tá normal, agora Voltou. voltou. Que pergunta ótima. Eu dei uma pinceladinha no início. Se eu Sim. posso aplicar esta postura na minha vida pessoal, na minha família, eu posso aplicar num sistema de escola, eu posso aplicar numa empresa, eu entendo sim que eu consigo levar isso para qualquer ramo do direito. Considerando que o direito sistêmico não é um ramo específico do Não é direito, uma como direito, área, né? Muita não é gente uma acha que é área uma como área do direito de família, direito. direito penal, direito civil, lá, 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 lá. Não, é um modo de estar atuando diferente com o direito tradicional. Eu digo que há uma cisão, uma inclusão, uma integração entre os dois. O que é positivado passa a ser mais humanizado, mais claro, mais transparente. A gente olha a real causa do conflito do cliente. E aí, tentando te explicar nesse sentido, nas outras áreas, por exemplo, eu não atuo em outras áreas, mas numa área criminal, tá aí a justiça restaurativa. Ela não é sistêmica, mas ela tem uma pegada, as rodas restaurativas, o diálogo, a conversa que é restabelecida entre o vítima e autor e réu, o que se quer restabelecer aí, por que houve aquele crime. Sim. Não vou entrar em polêmicas aqui. Quando há uma questão de violência, violência doméstica, por que existe aquela violência? E aí a gente entra num tema muito profundo de vítima-perpetrador, que eu não vou trazer aqui, porque é um tema para um monte de lives, falar de Sim. vítima e perpetrador, a dinâmica que existe ali. Lembra que eu falei no início? Os traumas se atraem,
o quanto esse perpetrador e essa vítima têm traumas em comuns que eles se atraem para um se manter perpetrador ou para Pro padrão se perpetrar o que ele sofreu e quem for vítima para continuar sofrendo o que já sofria lá atrás. E aí, quando eu vou para uma ação judicial, eu só digo não, tem que entrar com uma ação de indenização. É óbvio, se tem violência, tem que entrar com medidas protetivas, tem que fazer tudo isso, gente, tá? Não, não vamos excluir nada do que está Não é porque também a positivado. gente tenta solucionar com outros métodos alternativos que não vamos entrar com processo, que não vamos pedir uma indenização, Exatamente. que não vamos penalizar essa pessoa que foi o autor de um crime, né? Então, uma coisa não exclui a outra. A penalização é necessária, mas ela é num segundo momento. Por quê? Porque se eu não faço esse caminho prévio, o que vai acontecer é uma repetição. Essa vítima, ela sai desse vínculo e ela se vincula num outro perpetrador e continua isso na vida dela. E o que a gente vê nos processos, nas ações judiciais, se não é uma repetição? Não tem clientes que sempre estão de volta? Não tem Tem, clientes que sempre estão de volta? E muitos tem sim. profissionais, veja, e aí a postura de cada um, e eu aceito com maior tranquilidade. E aí tem gente que vai dizer, ah, mas doutor, eu preciso ganhar dinheiro, que bom que eles estão vindo. Eu prefiro pensar assim, eu prefiro resolver auxiliar esse meu cliente e ele leva o meu nome para outra pessoa que está precisando. Se eventualmente ele precisar de novo, ok, mas eu vou tentar levar uma consciência para ele por que ele está naquele conflito. O que desencadeou aquele conflito na vida dele. É verdade, isso Entende? falta muito. Eu percebo, ainda mais agora na quarentena, né? Que a gente passou por um momento de muita reflexão interna, todas as pessoas, a gente vê como esse olhar mais humano faz falta, né? Eu vi tantas pessoas cometendo suicídio, outros crimes domésticos, né? Agora que ficaram mais em casa, tiveram que olhar mais para dentro, encarar os problemas, né? Então, se todo mundo tivesse esse olhar mais sistêmico, por isso que eu falo que não é só no direito, se todas as áreas utilizassem esse método sistêmico, nós tenho certeza que a sociedade ia evoluir muito. E aí É que é quando a muito gente fala, difícil. ah, é difícil, porque assim, na realidade a gente tem uma grande dificuldade de primeiro acessar as nossas necessidades, de compreender o que a gente realmente quer, o que a gente realmente precisa. E, em segundo lugar, é verbalizar isso. A Sim. CNV traz muito isso, a comunicação não violenta traz muito isso presente, nos ensina. O Marshall trouxe ensinamentos bárbaros que a gente está aí aprendendo, levando na prática, o quanto temos dificuldade de primeiro acessar o que é uma necessidade, o que está por trás de uma raiva, de uma mágoa, que necessidade desatendida tem aí. E aí, como o cliente chega no seu escritório? Ele chega irado, ele chega triste, ele chega magoado, ele chega em luto, ele chega principalmente com raiva. E A Marisa, raiva, a e tirando raiva um é pouco. o. Fala. Pode falar, pode falar. Não, a raiva é o que eles mais chegam. E aí, se eu não trabalho isso com ele um pouquinho, e eu não vou fazer terapia, eu vou trazer a consciência para ele através de técnicas pontuais. O que está por trás dessa raiva tem uma necessidade desatendida. E se ele não conseguir me verbalizar isso, eu não vou entrar com a ação certa. Ou se eu entrar com o processo, lá no final ele vai pegar a sentença e a necessidade dele continua desatendida. E ele vai buscar uma outra ação judicial e ele vai buscar uma outra coisa porque a inquietude dele continua. E Por sabe o que eu acho isso que eu muito digo que é um triste? trabalho profundo. É muito triste também, até no escritório eu vejo muitos clientes assim, que eles ficam tão ansiosos com o final da demanda, eles ligam todo dia. Mariana, como está o processo? Tem alguma novidade? Eu estou preocupada, não estou conseguindo dormir à noite.
Então, assim, é uma ansiedade também que eles fiquem. Lógico que o processo é necessário, como nós já falamos anteriormente. Mas, assim, é uma ansiedade, é uma coisa que eles mais sofrem do que soluciona. Entendeu? E tantas demandas também, judiciário sobrecarregado com muita coisa. E diversas vezes até os juízes não conseguem julgar, assim, não sei explicar direito, mas julgar de uma forma correta, porque é muita coisa em cima deles também, né? Temos que pensar pelo Não lado tem, deles não também. tem pessoal suficiente, não tem mão de obra suficiente para Não tem. tanta demanda, não tem. E mesmo, volto, a questão da autonomia. É quando eu tiro, então na realidade eu estou falando de um sistema aqui, tá? Talvez de um sistema que, ok, ele é necessário, ele está aí e a gente respeita. Mas eu estou Sim. falando de, será que é isso que resolve o conflito do cliente? É isso que eu estou falando, que talvez seja mais profundo o que um cliente traz para a gente. E aí, para te responder a pergunta de antes, para não ficar solta, que você disse, em até um contrato eu posso aplicar essa postura. Vamos pensar num contrato, vamos pensar numa empresa que precisa fazer uma fusão, uma negociação, uma incorporação de uma outra empresa. Eu posso simplesmente ir lá fazer. Eu não sei se vai dar certo essa fusão, que regras que vão ser colocadas nesse contrato. Ok, é um caminho, um contrato jurídico. E aí o que dá para fazer com a postura sistêmica? Eu faço um trabalho prévio nessa empresa. Então eu olho qual que é o objetivo dessa empresa. Por exemplo, digamos que ela está lançando um novo produto, ela está incorporando, está comprando outra, ela está com problema na gestão, na direção, ela está com conflito entre os gerentes, ela está com conflito entre um gerente e os seus colaboradores. Então, primeiro nessa empresa eu Sim. preciso identificar aonde está o foco do conflito. Qual que é o objetivo? O que essa empresa quer melhorar? Então, como eu digo, não adianta ela simplesmente fazer mais um contrato. Ou demitir alguém e contratar alguém. Porque se eu só demito e contrato outro, eu nem sei se a causa daquele conflito é aquela pessoa que eu estou demitindo. Olha isso. E aí eu te trago o seguinte, a gente com técnicas, e isso a Estrutural brilhantemente nos ensina, professor Guilherme e professor Matias Vargas, que eu sou muito grata, a gente aprende modelos na Estrutural a aplicar numa organização, que a gente chama de organização é uma empresa. Então, a depender do objetivo que aquela empresa quer resolver ou quer ver, eu busco um modelo de estrutura para olhar aquele conflito. E eu experimento cenários. Então, digamos que seja uma questão de liderança de um colaborador de um nível maior com outros colaboradores. Então, eu vou experimentar se o problema está nesse colaborador, se está em um outro elemento aqui que tem conflito direto com esse colaborador, porque muitas vezes não são todos os colaboradores que têm conflito com ele, muitas vezes ele tem conflito com um, e aí não significa que talvez a gente identificando tem que demitir os dois ou um. A gente pode se fazer um trabalho daí de coaching sistêmico. A gente oferece o coaching sistêmico na empresa, o quanto ela pode tentar melhorar isso. Para depois, talvez, colocar num contrato, o que tiver que contratualizar. E Entendeu? Marisa, deixa eu te fazer uma outra pergunta já, aproveitando que você está falando disso. Eu acho que a maior dúvida também que as pessoas têm é como nós advogados, apresentamos essa solução aos nossos clientes. Porque eu acho que isso é complicado também. Como que a gente vai, sei lá, falar isso para eles? Tá, você quer dizer assim, por exemplo, o cliente Vem um chega cliente no e eu digo, escritório. e agora nós vamos ter um atendimento sistêmico, ou se eu faço constelações, ou se eu uso bonecos, ou uso cartas, ou uso o que eu faço? Exatamente. Como que a gente apresenta essa solução sistêmica para os clientes quando eles chegam no Tá, escritório? Como e você aí eu faz? volto, como eu faço, tá? Eu volto a falar. Eu tô falando do meu lugar da Marisa, o que eu fui construindo com várias formações
E dentro dessas formações, eu tô pegando um pouco de cada uma e adaptando para o meu dia a dia, com muitos acertos e erros, mais acertos do que erros. Mas a gente tem erros sim, porque nem sempre funciona. Então, o que que eu percebia? Muitas vezes eu falava, eu tocava no assunto, eu dizia que tinha questão sistêmica, tentava explicar um pouquinho para o cliente o que que era. E eu perdi muitos clientes assim. E tudo bem. Ainda bem que eu não estou conectada na escassez e eu continuei estudando e experimentando. Hoje, como eu faço? Hoje eu simplesmente atendo. E eu começo, Mari, atendendo com Você a já minha tem postura, técnicas, né? Na técnicas conversa para levar. incorporadas. Então, quando eu vou abrir a porta do escritório, eu mesmo recebo o cliente, eu já recebo ele e um sistema todo que vem com ele. O que vem junto com ele, o que traz, que emoções que ele está trazendo, qual que é a linguagem não verbal que ele já está trazendo de cara. Com gestos dele, com a leitura corporal, eu já identifico se ele está com a raiva, se ele está no medo, se ele está na ansiedade. Por ressonância, isso é uma técnica profunda que E é exige muito treino. isso que eu ia Eu falar, já, precisa de eu muito já treino. sinto, eu já sinto no meu corpo como ele está se sentindo. E isso não tem magia, isso não tem coisa do além. Gente, isso é Muita gente técnica. acha que é ligado a alguma religião, não tem nada Não, a ver. pelo amor de Deus, não. Não Isso é tem nada a ver. técnica, é muito, muito, muito treino. É participar de muitas constelações, de muitos exercícios sistêmicos, de muito trabalho de ressonância com outras pessoas, de olho no olho. E aí, como eu estou, Mari, nesse dia? Eu estou com um problema pessoal, eu consigo, na hora que eu vou atender o cliente, desconectar do meu problema pessoal, porque veja, eu não sou Buda, eu tenho um problema pessoal. Mas eu Lógico. preciso atender. E para mim não levar a minha ressonância para esse cliente, como que eu faço? Então eu tenho um trabalho de aquietamento. Aí os meus anos de yoga me ajudam, me facilitam essa quietude. Então o estado de presença hoje, que é uma técnica que a gente faz para ter a escutativa, eu faço com muita facilidade por causa dos anos de yoga que eu tenho. Mas quem não tem anos de yoga e não tem vontade de fazer yoga, gente, não precisa fazer yoga para atender com postura sistêmica. Eu só estou dizendo que facilitou para mim. Mas é aquela questão assim de buscar esse centramento, essa minha quietude. Antes de atender o cliente aí, eu estou no WhatsApp, eu estou vendo um monte de coisa, eu estou agitada. Ou eu me permito parar 5, 10 minutos, respirar, me Por isso que centrar. a meditação também é legal, né? Tem super a ver. Você fazer uma meditação antes do seu cliente chegar, aquietar sua mente, se conectar com o seu eu, né? Para tentar se desvincular um pouco dos seus problemas, de todos aqueles pensamentos que estão vindo da sua cabeça, das suas coisas, né? Para focar no problema dele mesmo. Por quê? Porque se eu não estou nesse aquietamento que você fala, e a meditação é uma técnica que traz isso, e óbvio, eu não preciso, vamos voltar a dizer de novo, a gente não precisa meditar para atender com essa postura. Mas facilita, eu estou dizendo São que métodos que facilita, ajudam, né? ajuda, porque assim, qual que é um dos grandes males da atual geração? A gente não desconecta, a gente vive em mente acelerada. Agora, com mais eletrônicos ainda, a gente tem muitos estímulos mentais e a gente não aquieta o coração. E aí acelera o meu batimento, porque eu tô ali fazendo um monte de coisa, ai, mas eu tô atendendo cliente, mas eu tô pensando no prazo. Gente, eu tenho prazo, eu preciso protocolar o prazo. Não vai funcionar. E aí a técnica não vai funcionar. Não vai funcionar o quê? Essa escutativa. E se eu não estou em estado de presença escutativa, eu não entro nessa ressonância com o cliente que a gente fala. Se eu não entro em Exatamente. ressonância, eu não sei fazer as perguntas certas. Aí o que eu faço? Pergunta técnica.
pá, pum, é isso, aquilo, Código Civil, código tal, a lei é essa, a ação é essa, os honorários são esses, as custas são essas, blá, 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 blá. Eu não vou na necessidade do cliente. Então, é essa a proposta de advocacia que eu tenho. Vamos compreender a necessidade, porque se eu entendo a necessidade, eu vou para a real causa, para o real pedido. E muitas vezes o cliente não quer o que ele verbaliza. Por incrível que pareça, você vai dizer, você tá doida? Não, não tô doida. Às vezes, a vontade dele, Ele né? quer outra coisa. Uhum. Ele quer outra coisa. Eu tenho uma cliente recente que eu atendi. Ela verbalizou que ela queria entrar com uma ação de regulamentação de visitas para a neta. E no fundo ela não queria nada disso, ela queria voltar a falar com o filho que ela não falava. Ou seja, eu não entrei com processo, não entrei com nada. Ela está tentando se reconectar com o filho. Ou seja, eu mostrei para ela um outro caminho. Eu disse para ela, se eu te der a liminar de visitação da sua neta, tudo bem? Você vai estar bem? Ah, então, mas meu filho vai junto? Ele vai ficar na minha casa? Sim. Você percebe? E o quanto essa sentença impositiva, ela supre essa necessidade que o cliente tem. Então, olha isso como seria prejudicial a ele se você não tivesse essa visão sistêmica. A ela, no caso, né? Essa visão. E eu ainda crio um outro conflito, porque além do filho já não falar, e veja, ficou muito claro para mim por que tem essa dinâmica dela, do filho não falar com ela. Tem toda uma questão de luto lá de trás, uma questão complicadíssima que precisa ir para um processo terapêutico, que ela precisa olhar, para que ela precisa cuidar, para talvez tentar restabelecer o vínculo que ela não conseguiu estabelecer com esse filho na infância. É muito mais profundo. E aí a gente entra numa outra teoria, que é a teoria do apego, de John Bowlby, que inclusive tem no meu canal do YouTube tem uma aula que eu dei com uma querida amiga, a Renata Ribeiro, que a gente falou sobre os tipos de apego, o quanto esses tipos de apego que a gente tem na nossa infância com a nossa mãe, e aí eu como mãe com meu filho depois, o quanto isso reverbera na minha vida adulta, a depender de como adulta eu sou e a depender de relações que eu vou construir e os tipos de conflito que eu vou ter. Então, se eu conheço um pouco da teoria do apego, eu já identifico que tipo de mãe esse cliente teve e eu já identifico um pouco de características dele. E talvez seja mais fácil eu conduzir até o diálogo com ele. Uhum. É verdade. Ai, nossa. Enfim, são muitas possibilidades. O tempo aqui tá acabando. Faltam 9 minutos. Nós Parece temos que foi mais tão alguns rápido. minutinhos. Eu Temos 9 sei. minutos só. Nossa, passou tão rápido, foi tão gostoso. Eu acho que eu vou fazer mais uma pergunta para você, Marisa, para a gente finalizar, se puder. Tem uma pessoa aqui que escreveu assim: sou psicóloga, entendo que esse olhar tem muito a acrescentar para a minha área. Um olhar mais humanizado para alguém que está em sofrimento devido a algum conflito jurídico. Ah, eu não sei se é o nome Adele Feltrinho, acho que é isso, Adele, eu não tenho dúvida. Minha amiga. Adele, eu não tenho dúvida. Você, como psicóloga, a gente estuda psicanálise. Eu ainda não fiz psicanálise, mas está no caminho aí também para fazer. Tenho vontade de fazer para compreender um pouco mais da psique humana. O trabalho de vocês como terapeuta muda a partir da compreensão do pensamento sistêmico. Vocês expandem, vocês conseguem atender com outro olhar esse paciente de vocês. E eu te falo de de uma cliente que eu tenho, que também ela tem uma dificuldade de relacionamento com o filho. E no nosso caso,
também uma que queria o regime de convivências com a neta. Olha que impressionante, 2 ações, nem lembrava. Nossa, que coincidência. E na época, um tempo atrás, ela me procurou o que eu trouxe para ela? A consciência que ela precisava restabelecer o vínculo com o filho. E ela tinha uma dificuldade muito grande. E para te dizer que depois de muito trabalho, enfim, há pouco tempo eles se reconectaram, então há uma conexão agora com o filho, e aí entra o processo terapêutico, o terapeuta que tem esse olhar, aí eu encaminhei por um terapeuta que trabalha com pensamento sistêmico. O trabalho está sendo bárbaro, a evolução dele, entendeu? Então, enfim, são muitas possibilidades. O que você ia me perguntar, Mari? Eu me perdi aqui, desculpa. Imagina, não tem problema, foi ótimo o que você falou. Eu falei se daria para responder mais uma perguntinha. Será que dá tempo? Acho que Vamos lá, a gente tem 7 minutinhos, dá sim, depende, ou eu falo de forma breve. Deixa eu ver aqui as perguntas. A Tris já foi respondida. Eu vi uma pergunta que fizeram aqui, então, porque a maioria das que eu anotei aqui nós já respondemos na conversa. A constelação dos métodos que é utilizado, né, no direito sistêmico. E a pessoa perguntou aqui, inclusive é meu tio e meu chefe que está me assistindo aqui. Ele perguntou como que você definiria a constelação. E muita gente também não conhece, né? Então, como que é o nome do seu tio e meu colega? Ele chama Luiz. Oi, Luiz. Que bom que você está aqui prestigiando essa sua sobrinha curiosa, fico feliz. Então, conceituar a constelação é algo muito difícil, tá? Eu vou tentar, mas eu vou te convidar para você fazer parte de uma constelação. A Mariana vai estar sabendo o dia que eu estiver constelando, porque além de advogada, eu sou consteladora também. Eu trabalho com 3 métodos diferentes, isso é importante falar. E aí eu vou adequar, por isso que não dá para conceituar muitas vezes, porque depende do método, é um conceito. Eu vou adequar para o cliente, a depender da questão que ele me traz, qual o melhor método a se utilizar. Eu utilizo a constelação familiar, sim, de Bert Helling, que nos trouxe. Eu utilizo a constelação estrutural, que é do Matias Vargas, que é um discípulo de Bert Helling, que foi estudar uma outra fórmula de fazer constelações, que se aplica também nas empresas, na organização. E eu trabalho com o método IOPT, que é a constelação da identidade, que é do professor Franz Rupert, que trabalha especificamente com os traumas. E aí o bicho pega, e aí é mais complicado ainda, porque é mais profundo ainda o conflito. E o pior, o trauma, a gente não sabe que a gente tem, e todos nós temos. Quem sabe uma outra live a gente fala sobre isso, Mari? Porque o trauma está lá encapsulado, guardadinho. A gente não tem memória muitas vezes. E quando eu abro isso numa constelação, eu consigo identificar que da memória do trauma que está adormecida, eu tenho sintomas, que a gente tecnicamente chama de estratégia de sobrevivência. Então, eu tenho posturas, eu tenho sentimentos, eu tenho atitudes na minha vida adulta que são sintomas desse trauma. Só que eles podem me levar para uma doença se eu não tratar ele. Eu não tratar essa estratégia de sobrevivência, ou não ter clareza do que ela é, ou não trazer à tona a minha parte saudável, que eu também tenho. Então, para tentar te explicar, a constelação é uma terapia muito breve, é como se fosse uma terapia muito breve, aonde a gente pode fazer de forma individual, a gente pode fazer em grupo. No grupo, as pessoas escolhidas pelo constelado vão ressoar, vão sentir no corpo delas informações, se for da familiar, em relação ao sistema familiar dessa pessoa. E se for pelo modelo, o método da IOPT, tem a ver com a identidade, autonomia. Então, vai ser uma parte da psique dela que vai estar representada ali. E esse elemento vai poder trazer informações que até então, eu que estou me constelando, eu não sabia. Eu nem tinha conhecimento disso, eu não sabia que um conflito, muitas vezes, pode estar relacionado a um segredo de família. Pouco tempo eu descobri
que um sentimento que eu tinha de adulta, que é a vergonha, inclusive de falar aqui em público com vocês, é um sentimento muito forte que eu tinha, está associado a um trauma de infância e um trauma relacionado a um segredo de família. Eu jamais iria descobrir. Eu jamais iria saber. E veja, e quando eu sei desse segredo que eu faço? Eu saio contando a todos os ventos? Eu saio falando para todo mundo? Não. Fica claro para mim. Isso não é meu. Eu não preciso mais desse sintoma, vergonha. Talvez eu possa seguir a minha vida com mais leveza. Eu possa ser uma profissional mais leve. Eu não fico vinculada às questões do meu sistema familiar, às questões que eu estou repetindo. Muitas vezes eu não tenho nem consciência que eu estou repetindo. Muitas das dinâmicas, Luiz, que a gente tem, atitudes que a gente tem na vida, muitas delas são repetição do nosso sistema. Quando a gente começa a trazer a consciência, é aí que passa o trabalho de autoconhecimento, tá? Então não é uma constelação que vai te trazer essa lucidez, é um trabalho de autoconhecimento. A constelação, ela vai estar te dando esses insights. Mas é um trabalho profundo, aí eu te convido a participar de uma. A Mari te avisa e você Nossa, será tem muito muita bem. gente aqui querendo. Minha mãe também é advogada Ô, Mari, trabalhista, acho que nós falou temos pouco também tempo, quer. acho que nós temos 1, 2 minutos, né? Vamos finalizar aqui, então. Mas enfim, quem quiser, depois eu aviso Mariana, entre em contato com Mariana. Eu tô para formar um grupo, ainda não formei, tá na minha pauta, muita calma nessa hora. Marisa, muito obrigada pela sua participação. Foi muito gostoso. Nós temos que combinar de novo para falar de outros temas. Adorei você por aqui. Tenho certeza que agregou muito conhecimento na vida das pessoas que assistiram. E é isso. Muito obrigada por todo mundo que assistiu também. Vamos gravar a live aqui para todo mundo conseguir assistir depois. E eu deixo o convite aqui para quem quiser conhecer a comissão na OAB. Temos um grupo de estudo, um grupo específico. Estamos estudando um livro específico aí que trabalha os métodos sistêmicos sem o uso das constelações. Eu sugeri esse livro para a gente começar, para a pessoa, eu não sei de constelação e eu não posso aplicar. Pode sim, são todos bem-vindos. Chame a Mari no direct, me chame no direct, a gente conversa. Tem mais dúvida, me chame no direct. Eu tenho um canal no YouTube também, tem algumas lives lá gravadas, quem quiser saber um pouquinho mais. E a gente segue aí conectado, quem tiver nessa ressonância e aberta para esse movimento. E você continue nessa sua caminhada, tá? Você tem uma caminhada linda pela frente. Muito obrigada, Marisa. Você é a minha mentora agora nesse tema. Conte comigo se você precisar. Eu estou à disposição. E a gente continua se falando. Foi uma honra estar aqui falando com você e gratidão mais uma vez pelo convite, tá bom? Gratidão por todo mundo que está aqui. Gratidão, Marisa. Muito obrigada, viu? Um beijo para todos. Obrigada, pessoal, que ficou aí com a gente, tá? Antes que a gente caia. Um beijo para todo mundo. E se quiser, sigam a gente lá nas redes sociais. Ai, tô vendo minha querida aqui, Socorro, lá do Ceará, gente. Olha quanta gente linda. Tem muita gente estudiosa aí. Um beijo para vocês, um beijo. Tá bom? Até beijo, a próxima. obrigada. Então. Tchau, tchau.